Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja todo muito bem-vindo aqui no canal, mais uma vez, para nós fazermos nossa leitura com lição em Bíblia com hoje, neste dia. Hoje nós estaremos aqui dando início à nossa lição de número 3. Então, seja todo muito bem-vindo aqui, como sempre. Nós estamos na lição de número 3 do quarto trimestre. E o assunto dessa semana é as abominações do templo. Então, vou ler aqui o versículo que se encontra em Ezequiel 23 e o verso 37 que diz: Porque adulteraram e sangue se acha nas suas mãos. Com seus ídolos adulteraram e até os seus filhos que de mim geraram fizeram passar pelo fogo para os consumirem. Então, aqui está a nossa leitura deste dia. Então, estamos nós aqui na nossa lição, de número 3 do quarto trimestre. E o tópico 1 diz o seguinte, sobre a visão, e o ponto 1 fala a segunda visão. E aqui, como diz, nós vamos falar hoje sobre a visão de Ezequiel. E aqui o comentarista, ele destacou, o ponto 1, falando sobre a segunda visão. E aqui diz o seguinte, que o profeta, ele recebeu essa visão 14 meses depois da primeira visão da carruagem da glória de Deus, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim. E o capítulo 8 introduz uma nova visão. Ou seja, a primeira visão de Ezequiel foi lá em Ezequiel capítulo 1, né? Onde nós vemos aonde Deus chamou Ezequiel para uma grande obra, né? Mostrou umas coisas ali da sua glória. Então, aquela foi a primeira visão. E no capítulo 8, vamos falar dessa segunda visão, que é totalmente diferente da primeira visão. A visão, né, não foi da glória de Deus, essa do Ezequiel capítulo 8 em diante, também, que se chama assim, nós estamos falando da segunda visão. O que Ezequiel viu foram as abominações praticadas no templo. Então, nessa segunda visão, o que Ezequiel viu foi o pecado sendo cometido no templo, lá em Jerusalém, em Judá. Então, meus queridos amados, o que nós queremos dizer então nesta manhã, que quando Deus pega Ezequiel em espírito e leva ele lá em Jerusalém, e Ezequiel, ele começa a contemplar tudo que está acontecendo, para que, como diz aqui na lição, o que justifica a razão da ira de Deus sobre os moradores de Jerusalém. Ou seja, na lição 2, nós também falamos algo a respeito da destruição, tanto do reino do norte, que é lá em Samaria, destruído ali pelo rei da Síria, e também falamos do reino de Jerusalém do sul, que foi destruído pelo rei Nabucodonosor, que é o rei da Babilônia. Então, hoje aqui, nesta lição da segunda visão, Deus está aqui mostrando para Ezequiel a razão de tudo, né, que aconteceu, né, que tudo que Deus fez ali, porque Deus não aceita o pecado, ele não aceita o pecado da humanidade em si, e muito menos daqueles que estão dentro da casa do Senhor, porque são conhecedores, né? E resumindo, eu gostaria de fazer um resumo bem grande, que às vezes eu penso que fica algo sem entender. E se você não entender, você não tem como se alimentar, você não suga o conteúdo exato que você precisa para poder estar entendendo, ou seja, alimentando a palavra de Deus. Mas então, o que eu quero dizer aqui é que Deus levou ali, então, Ezequiel,
Ele estava em Babilônia, né? Porque foi na primeira lição da visão, ele viu tudo e ele estava como escravo. Não só ele, como uma quantidade bem grande de pessoas estava lhe levado a escravo. Mas como ele era uma pessoa temente a Deus, Deus escolheu ele e outros, né, para mostrar a razão de todas as coisas que acontecem hoje em dia. Então, quando ele foi transportado em espírito lá para Jerusalém, chegando lá, o que ele vê todo tipo de pecado sendo cometido dentro do próprio templo do Senhor. E Deus, ele não aceitou isso nunca e não vai aceitar. Então, ali dentro, ele viu os líderes, né, que essa visão, segunda visão, mostra o comportamento daqueles que estão ali responsáveis para trazer ali os ensinamentos de Deus. Agora estavam lá praticando seus pecados e achando que estava tudo bem. Então ali eu quero dizer que a vida do profeta não foi fácil, porque além dele estar ali na Babilônia como escravo, Deus usou ele ali, né, para mostrar ainda o que estava acontecendo e o que iria acontecer. Mas enfim, todos sabem que a vida de profeta é uma vida de batalha espiritual, é uma guerra, que eu diria que é algo que os profetas de hoje não querem, né? Porque se nós olharmos para a vida que esse profeta, nós realmente colocaríamos nossas vidas mais na presença de Deus, para dizermos que somos profetas de Deus. Vamos para o ponto 2 desta lição, que diz o seguinte: o ponto 2 fala: as visões das abominações do templo. A visão do capítulo 8, Ezequiel foi levado pelo Espírito Santo entre o céu e a terra e levado a Jerusalém. Você vai achar essa confirmação lá no Ezequiel capítulo 8, do 1 ao 13. As visões de Deus mostraram fatos que estão acontecendo no alto da revelação. Quando Ezequiel chega ali, Deus mostrou algo que estava acontecendo exatamente naquela hora, naquele momento daquela visão, né? E ali é revelado que ainda vai acontecer a curto, médio ou longo tempo. Essas coisas também estariam ali acontecendo. Além de ter acontecido, estava acontecendo e ainda ia acontecer. Então, olha só como o povo, eles totalmente escarneceram ao ponto de achar que Deus não estava vendo aquela situação, né? Ao ponto de eles achar que eles pecavam e estava tudo bem, né? E o que nós queremos chamar a nossa atenção para hoje, que esse Deus que agiu dessa forma lá no passado, ou lá no Antigo Testamento, é o Deus que age hoje, nos dias atuais e no Novo Testamento. Ele ainda é o mesmo Deus que não muda e não vai mudar. Ele jamais vai aceitar. Mas aqui, como estamos falando de dentro do templo, daqueles que se diz ser luz e no fundo eles são treva, que termina levando outras pessoas a não quererem Deus, porque tem muitas pessoas que se escandalizam, né? Quando alguém comete algum erro, como pessoa de Deus. Mas, meus amados, não olhem para as falhas humanas. Olhe para Deus, porque Deus ele é perfeito. Não dependa das outras pessoas para você ser um servo de Deus. Porque a palavra de Deus diz, não importa nossa direita e nossa esquerda, o que importa é que está em nossa direção, em nosso alvo. E o alvo nosso tem que ser Jesus Cristo, para que nós venhamos vencer a diversidade desta terra, deste mundo, certo? Então, olha só, Ezequiel chega ali naquele templo, levado pelo Espírito, com Deus levando ele, e quando ele chega ali, ele vê aquele templo, que ele também conhecia o templo, mas ele não estava sabendo dessas coisas, porque tem coisa que o olho humano não vê, tem coisa que a gente, o ser humano, ele não consegue saber.
Mas existe um Deus que olha de cima para baixo. Ou seja, tanto faz horizontal ou diagonal, ele vê todas as formas. Ele viu aquele templo que tinha sido erguido ali, para que as pessoas ali se ajuntassem, para que as pessoas ali pudessem ali adorar o Senhor. Aquele templo erguido, o templo de Salomão, na Bíblia é muito falado desse templo. Um templo que despertou muita pessoa ali para buscar a Deus. Mas agora aquele templo estava sendo um templo, os líderes estavam ali cometendo várias atrocidades de pecado. Ou seja, estavam totalmente fora dos padrões divinos, do chamado de Deus na vida dessas pessoas. Porque não tem como servir as trevas, servir dizer que é da luz. Porque a própria luz, ela vai revelar quem você é. Né? Como diz a palavra de Deus, diz com quem tu anda, né? E direi quem tu és. Olha só, que palavra, está na Bíblia. Então, esse povo aqui, ele não estava mais ali adorando a Deus, e sim cometendo, fazendo todo tipo de pecado ali. Já não estava mais ligando se Deus estava vendo, se Deus estava ou não, né? Mas, enfim, Deus vê tudo. E Deus viu o que estava acontecendo e Deus puniu. E Ezequiel estava vendo agora, porque Deus ele trouxe castigo ao reino do norte e deu uma oportunidade para o reino do sul, e eles também não levaram a sério. Então Deus vem e destrui. Então, é a observação de que Deus vê todas as coisas, que de Deus nada se esconde. Não há escuridão que possa esconder o olhar de Deus. A palavra de Deus diz o seguinte: de que se queixa o homem? Dos seus próprios pecados. Ou seja, se o mundo está mal, pior, é por causa da escolha ou da má escolha do ser humano. Porque não adianta, meus amados, nós se arrepender e nada vai mudar. Né? Porque para nós alcançar o perdão, nós temos que parar de pecar. Então, agora nós vamos aqui para o nosso tópico de número 3, que diz: como entender as visões de Deus? Ou seja, Ezequiel foi transportado em espírito da Babilônia. Em espírito, o que quer dizer? É quando o seu corpo está aqui, né, igual eu estou aqui, mas em espírito, se Deus quiser, porque Ele pode, Ele leva a gente em espírito para outro lugar, igual fez com Ezequiel, ou tem visões, né, de certas situações. Ezequiel, no mesmo momento, Ezequiel contemplou aqui, diz a palavra de Deus. Deus introduz o profeta no interior do templo, lá dentro do templo, lá onde só a liderança fica. Então, aqui, quando ele chega no templo, a primeira coisa que ele vê foi 4 oficiais da casa de Deus, responsáveis pelas coisas de Deus, com mulheres praticando os mais baixos graus de idolatria. Aí você imagina a justificação aqui na segunda visão da destruição. Então, que Deus te abençoe nesta manhã. Eu quero te agradecer por estar aqui. E é o meu desejo que toda a vitória do Senhor, as bênçãos de Deus tenham sobre a sua vida. E, enfim, que Deus possa esclarecer tudo aquilo que nós não conseguimos. Amém? Então, fica com Deus. Se Deus permitir, estaremos trazendo aqui, com certeza, o segundo tópico da lição 3 do 4º trimestre de 2022. Tchau! Deus te abençoe.